Vamos lá, nós vamos terminar hoje a série, que era para terminar hoje. Aí eu pensei que eu ia terminar semana passada, mas aí semana passada eu tive algumas ideias enquanto eu estava pregando, e aí eu pensei que eu conseguia terminar hoje. Mas hoje eu prometo que termina, semana que vem a gente vai para um outro tema. Parece até que tá ruim, né? Mas não tá ruim, é porque eu tinha dito que ia acabar, mas não acabou. Surpresa, temos mais uma sessão. Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eu vou tentar ler rapidamente aqui, mas eu vou ler o capítulo inteiro. Romanos 12, ele é uma espécie de capítulo irmão de 1 Coríntios 13, vocês vão perceber as semelhanças naquilo que nós vamos ler. Paulo escreve à igreja de Roma assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, pois assim como somos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei aos santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Tem tanta riqueza de informação nesses versículos que nós poderíamos dar início a uma nova série só de Romanos capítulo 12. De tanto detalhe que tem aqui. Nós definimos, desde o segundo final de semana desse ano, que nós tínhamos uma prioridade como igreja e como comunidade. E nós iríamos perseguir essa prioridade de forma muito intencional, de forma individual, de forma corporativa, que é crescer em amor como família, como igreja. E nós começamos então fazendo essa pergunta: por que nós devemos crescer no amor? Vimos que devemos crescer no amor porque o amor é uma vocação de todo aquele que está em Cristo Jesus. Ele é um chamado específico a nós. Ele é algo que Ele confiou a todos aqueles que se tornam e são seus seguidores. A resposta natural, não divina, mas natural, a essa hostilidade que a gente está vivendo hoje, a esse momento de tensão social que a gente está vivendo hoje, a resposta natural é que também haja hostilidade dentro da igreja.
No homem caído e pecaminoso que somos, isso é normal. Você vê tanto partidarismo político, dissensão, ideologias, problemas, pessoas que pensam diferentes umas das outras. Naturalmente, se nós não observarmos e não cuidarmos do nosso coração, nos tornamos hostis uns com os outros. Nos tornamos duros, nos tornamos resistentes, nos tornamos tratando um diferente do que aquele que nós preferimos. Se isso é o nosso chamado distinto, se nós seríamos marcados como aqueles que pertencem a Jesus dessa forma, o próprio Cristo disse, vai ser essa característica que vai fazer vocês diferentes de todos. Com isso, lembra que nós lemos, com isso todos saberão que são os meus discípulos e que vocês se amam. Com isso, com esse detalhe, as pessoas não vão perceber e discernir o amor de Deus por causa da nossa eloquência, por quão boa é a nossa pregação, por quanto de versículos bíblicos nós conhecemos, mas eles vão perceber quando num momento de tensão, quando num momento de hostilidade, quando num momento onde nos eventos naturais todos escolheriam um outro caminho, nós, o povo de Deus, escolhemos um caminho mais alto, que na palavra de Paulo é o caminho do amor. Nós vimos que nós precisamos crescer em amor porque ela é uma necessidade para nós. Se você quer ser um seguidor de Jesus, e você quer chegar no fim da sua vida e olhar para a sua vida e saber que você a viveu bem, não tem como você chegar lá nessa conclusão sem ter trilhado o caminho do amor. E eu sei que falar de amor é básico, é o beabá da vida cristã. Mas, gente, tem algumas coisas que são o beabá da vida cristã, e existe esse paradoxo, que são as coisas mais difíceis de ver dentro da igreja. Como, por exemplo, vida de oração. Ah, mas orar é tão comum, é tão básico, todo mundo faz. Mas é muito difícil. Se nós somos sinceros conosco mesmo aqui, a gente sabe que a nossa vida de oração precisa melhorar, precisa ser aprimorada. E assim também é a nossa capacidade de amar. Sabe o que eu acho engraçado? A gente vê aqui em Romanos 12 que fala que o amor ele é o hospitaleiro, né? Hospitalidade. E aí se torna comum, pelo menos o convívio social que eu tive nos últimos anos, quando alguém é bem hospitaleiro dentro da igreja, nós achamos, que estranho, uau, aquela pessoa é tão hospitaleira, chega a ser até constrangedor quão hospitaleira aquela pessoa é. Nós nos afastamos daquilo que é normal à luz do Evangelho. Nós tratamos como uma exceção, nós tratamos como algo a ser estudado, um fenômeno. Aquela pessoa é muito santa, porque olha como trata bem, como serve os irmãos, como abençoa a família de fé, quando na verdade Romanos 12 está nos mostrando que estas são características que estão ligadas à nova criatura em Cristo Jesus. Ele está chamando a igreja de Roma a aprender a naturalmente ser como ela deve ser, porque é uma nova criatura. Falamos que sem amor os nossos dons, as nossas conquistas e até mesmo sacrifícios não têm valor algum. Você já viu alguém que faz muito, ou no corpo de Cristo, ou faz em missões, ou dentro ou fora da igreja, e continua frustrado porque o seu fazer não lhe dá aquilo que mais quer ministerialmente? Normalmente, em muitos lugares, as pessoas encontram uma escada de ascensão por meio do fazer. Isso é muito comum. Mas quando estão no meio de uma família de fé, que o fazer já não te leva mais adiante, a próxima análise a ser feita é: por que eu não consigo avançar na minha influência com os meus dons? E eu oro que essa série tenha lhe oferecido uma resposta, de olhar para a maneira como nós tratamos uns aos outros, de olhar para a maneira como o amor tem sido desenvolvido como família, naquilo que Jesus confiou a nós e na porção que Ele deu a você. Falamos um pouco sobre inveja, sobre como na verdade desenvolver 1 Coríntios 13 é, na minha opinião, a melhor ferramenta de desenvolvimento de saúde emocional. Poucas coisas vão nos desenvolver mais como cristãos,
na nossa capacidade de ter uma vida emocional balanceada do que olhar para 1 Coríntios 12 e 13 e permitir que a maturidade emocional da nossa vida venha desses 2 capítulos. Falamos sobre o amor ser o valor supremo, de que o amor dura para sempre, que vai chegar o dia que a nossa fé e a nossa esperança passarão e terminarão, mas o amor permanecerá por toda a eternidade. E assim, um desejo foi despertado nos nossos corações. Nós queremos crescer em amor na nossa deficiência, naquilo onde nós somos fracos, ali aonde o ponto, o elo mais sensível para cada um de nós. Todos nós temos um elo de sensibilidade e um lugar onde o amor se torna extremamente desafiador. Então a pergunta é: como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos desenvolver uma comunidade de fé que sabe amar? E não estou falando de amor de boca para fora, de cantar e de abraçar e falar eu te amo, meu irmão, mas de uma demonstração sincera de amor. Nós olhamos para a primeira resposta na semana passada, que nós podemos crescer em amor porque nós fomos amados por Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Nós não somos aqueles que procuram fonte, capacidade de amar nas nossas experiências terrenas e temporárias. Se assim fosse, seríamos todos membros de uma família falida, porque viemos de experiências falidas. Se eu olhasse para a minha formação como criança e buscasse lá a capacidade de amar, eu não teria amor para passar para minha filha, porque eu não recebi a medida necessária que eu precisava ter recebido quando criança. Mas por que eu consigo amar? Porque eu não dependo das experiências externas e terrenas para amar. Eu preciso entender que o amor de Deus foi derramado no meu coração, por meio do Espírito Santo. Logo, a capacidade de amar não é algo que eu gero dentro do meu próprio coração, é algo que eu recebo gratuitamente. É algo que, refletindo a respeito disso, eu falo, quer saber? Eu tenho como dar o que eu nunca recebi, porque não recebi de experiências terrenas, recebi por meio de Deus, da habitação do Espírito Santo no meu coração. E isso é algo sobrenatural, você não tem como explicar. Conseguir dar aquilo que não lhe foi dado por experiências terrenas, conseguir amar um cônjuge, quando você viu um casamento dilacerado dentro de casa, conseguir amar um filho, quando você como filho não recebeu amor, saber tratar as pessoas com dignidade e amor quando você não foi tratado, naturalmente vai acontecer o quê? Você vai fazer isso, e uma alegria invade o seu coração, porque você quebrou um ciclo na sua vida, você quebrou uma prática que era quase que um vício criacional, você cresceu com aquilo e de repente você descobriu, quer saber? Eu tenho algo para dar, mesmo que eu não tenha recebido. E tenho porque o amor de Deus foi dado para mim por meio do Filho. E nós sabemos que Deus nos ama porque Ele de fato enviou o seu Filho para morrer como substituição dos nossos pecados. Quão maravilhoso é isso, que o Espírito de Deus habita em nós. Isso precisa ser mais do que uma verdade teológica somente, ou mais do que uma canção que nós cantamos. A presença do Espírito de Deus é o que nos permite amar. Nós só conseguimos amar por causa da ajuda do Espírito Santo. Então a primeira pergunta de como crescer no amor, você pode crescer porque você foi amado. Hoje nós vamos considerar mais 2 respostas a essa pergunta, como crescer no amor. E nós vamos ver algumas outras escrituras. Já lemos Romanos 12, que é uma comparação a 1 Coríntios 13, João 4. O amor é visto quando servimos com os nossos dons. Ele vai cobrir isso basicamente do versículo 3 ao 8. Se nós olharmos para Romanos 12 e nós resumirmos Romanos 12, do 3 ao 8, ele está dizendo que nós vamos servir os irmãos com os nossos dons. No 9 ele vai dizer que o amor seja sem fingimento, que seja um amor genuíno sem fingir. Se Paulo fala aos romanos que o amor deve ser sem fingimento, logo conclui-se que o que estava acontecendo na igreja de Roma, as pessoas estavam fingindo o amor. Fingindo o amor. Que coisa maligna, você fingir que ama alguém, e Paulo escreve, amem,
mas amem de verdade, genuinamente, sem fingir. O 10 ele vai dizer: amai-vos uns aos outros com uma afeição, com um sentimento fraternal. E aí ele vai descrever como é uma vida do amor. No 13 ele vai dizer que a vida do amor, ele contribui com a necessidade dos santos. É extremamente paradoxal isso para a nossa cultura nos dias de hoje, porque nós fomos treinados para sermos bem-sucedidos, sem olhar para a esquerda, para a direita, para trás. Só corre, vai e faz o teu, vai e te dedica, vai e ganha, vai e vence. E quando nós nos damos conta, até podemos fazer e vencer e concluir tudo, esquecendo o chamado do cristão, que é também contribuir com as necessidades dos santos. Deixa eu te falar, a necessidade dos santos tem lugar na Bíblia para a necessidade dos pobres e dos órfãos e das viúvas, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da necessidade dentro da igreja. Ele está falando: sejam vocês amáveis uns com os outros, quando olhando para dentro da vossa família, vocês conseguem cuidar das necessidades que existem, praticando a hospitalidade, abençoando os que te perseguem, chorando com os que choram, alegrando-se com os que se alegram. Paulo vai ensiná-los a viver em harmonia uns com os outros, dando comida para o teu inimigo, dando algo de beber quando teu inimigo estiver com sede. E é assim que uma vida de amor se parece. Se Jesus falasse isso tudo, nós naturalmente íamos pensar assim: Jesus fala porque não teve pecado, Jesus fala porque era Deus em carne e osso. Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo, que foi perseguido, que foi humilhado, que apanhou, que foi levado às experiências mais extremas que um homem pode ser levado. E ele escreve para a igreja de Roma dizendo como deveriam tratar seus inimigos. Não lhe faz pensar que Paulo tinha isso como uma conduta para o próprio tratar dele com outras pessoas, que Paulo buscava de fato viver dessa forma. O amor se parece dessa maneira. Mas onde começa essa experiência do amor? Como é que nós aqui podemos encontrar o ponto inicial no nosso coração hoje? Como é que eu vou dar o primeiro pontapé? Como é que eu vou dar o primeiro passo? Como é que eu faço para encontrar o início dessa experiência? E o início está de fato no início de Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo iria agora, no capítulo 12, chamar a igreja de Roma para a experiência mais extrema do cristianismo, que é o amor uns aos outros. E ele começa dizendo: o que eu estou prestes a chamar-vos a viver, o convite que eu estou prestes a fazer, só será possível se vocês ouvirem o que ele chama aqui de exorto-vos. Mas uma outra palavra para exorto-vos é rogo-vos. Uma outra palavra para rogo-vos é eu vos imploro. Outra palavra é por favor, façam o que eu estou dizendo, pelas compaixões de Deus. Sabe essa expressão que a gente tem, pelo amor de Deus? É isso que Paulo está dizendo: eu rogo-vos pelo amor de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Tudo que Paulo vai dar em Romanos 12 está intimamente ligado com ser apresentado a Deus como quem está morto, como um sacrifício vivo. Se você quer crescer no amor, você tem que entregar a sua vida no altar de Deus. E entregar sua vida no altar de Deus não é uma expressão de um culto de jovens, não é uma frase bonita no meio de uma canção. Paulo está sendo bem específico. Vocês só conseguem viver o cristianismo se a vida de vocês for trazida no altar de Deus como um sacrifício. O amor sempre envolve sacrifício. Sempre envolve sacrifício. Uma vida de amor é uma vida na qual nós aprendemos a dizer não a nós mesmos, para que nós possamos ajudar e abençoar os outros. Foi isso que Jesus fez. Você já ouviu as pessoas falando aí para você, talvez você tenha que começar a dizer não um pouquinho, você não fala muito não.
Você tem que começar a dizer não para as pessoas. Todo mundo, toda hora, para cá e para lá, te chama, te quer, te pede e tal. Você tem que aprender a dizer não. Eu entendo quando a gente está procurando harmonia e balanço na nossa vida. Mas não é assim que o Evangelho olha para o amor fraternal. Ele, na verdade, diz que o não a ser dito é um não para si mesmo. É um não para o meu eu. E não um não para o meu irmão e para as necessidades dos meus irmãos. De longe, a escolha mais fácil e confortável para Jesus teria sido permanecer no céu. Teria sido permanecer desfrutando do amor com o qual ele sempre compartilhou com o Pai. Mas se ele tivesse feito isso e vivido daquela maneira, nós teríamos morrido sem esperança, sem reconciliação. Deus continuaria sendo até o dia de hoje o Deus dos judeus. E nós, os povos dos ídolos, abandonados ao seu pecado. A história teria continuado com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó para o povo judeu, e nós perdidos nas nossas loucuras idólatras. Portanto, Jesus não se apegou ao que seria mais fácil ou mais confortável para ele. Ele assumiu a forma de servo, foi feito à semelhança dos homens, deixou o céu e veio à terra. Eu sei que é forte pensar no amor da maneira que eu vou ler agora, mas não deixa de ser verdade. Se o amor preparou uma cruz para Jesus, por que havemos de pensar que não prepararia uma cruz para nós? Se na maior manifestação de amor que alguém poderia fazer por outra pessoa, o futuro diante de Cristo foi uma cruz, por que nós, pecadores, servos de nosso Senhor, na tentativa de amar, achamos que o nosso amor não envolverá cruz, não envolverá sacrifício e morte? Alguém talvez ache que o dizer não para si mesmo seja só em relação aos pecados da carne, mas não é só isso. Quando você diz não para si mesmo em prol do bem do outro, ali é o mais difícil, porque as pessoas chegam e falam: pastor, só ora por mim, para eu conseguir matar a minha carne e dizer não para o meu eu. Mas não é só desse sacrifício vivo que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um dizer não em prol do outro, um dizer não para benefício de alguém que nada pode acrescentar à sua vida. A gente tem essa fala, né, essa palavra bênção. Talvez é um cumprimento dos mais velhos para os mais jovens: bênção vô, bênção vó. Talvez bênção é a gente liga isso à prosperidade, talvez, ter bênçãos em Deus. Mas bênção também é quando você, dizendo não para o seu eu, faz algo para uma outra pessoa. Isso é uma bênção para a família de fé, para a família de Cristo, para a igreja local, para os irmãos que Jesus coloca na sua vida. O amor, ele escolhe se levantar e ajudar, ao invés de ficar deitado no sofá. O amor escolhe isso. E o que mais engraçado é que nos dias de hoje, quando a gente tem a oportunidade de ajudar, ou a nossa ajuda é necessária para algo, é fácil você ocupar o seu tempo para não ir ajudar. Eu sei disso porque eu lidero uma base missionária com mais de 100 missionários. Lidero uma igreja local enorme. Eu sei quando as necessidades surgem. Tem várias coisas válidas que são verdadeiras, e as pessoas falam até para mim: pastor, estou tentando me livrar, sair, abrir mão de um compromisso aqui para estar lá e ajudar. Mas eu também sei que é fácil você preencher aquele horário que aquela necessidade do seu amigo tem. Você consegue preencher com várias coisas, porque hoje em dia a gente consegue fazer isso. De repente a gente arranja um compromisso que não tinha, uma maneira de escapar, de não ser tão requerido, tão necessitado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode parecer que hoje eu estou aqui dando uma lição de moral em todo mundo, e todo mundo vai ter que sentir o peso do que o pastor está falando, mas quero que vocês reflitam comigo. Não é um tanto incompatível que nós tenhamos uma igreja que domingo passado reuniu aqui quase 1000 pessoas nos 3 cultos. Não é incompatível que quando nós falamos: ei, vamos todos ajudar a limpar a igreja,
apareçam 30 pessoas, 40 pessoas. Vocês não veem compatibilidade disso? Vocês não acham que a matemática não bate? Porque muitos de nós olhamos para a igreja como um lugar para vir receber bênção, ao invés de dar bênção. Nós vemos a igreja como um lugar onde nós podemos vir para ser servidos, ao invés de servir. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele não é pastoralmente leve com eles. Ele está dizendo: vocês têm dons? Então usem os seus dons. Para pregar? Para subir em cima do palco e fazer milagres e maravilhas? Paulo diz também, mas quem sabe usem os dons de vocês para servir, para serem hospitaleiros, para amarem, para ajudar os necessitados, para olhar para a vida fraternal da igreja e estender amor uns para os outros. Quem sabe peguem os dons que Deus distribuiu na igreja de vocês e usem para esse fim. Vivam um amor de uma maneira orgânica, humana, profunda, olho no olho, vida sendo vivida juntos. O amor está sempre se colocando no lugar de outra pessoa. Se quer saber, quer uma perguntinha para você usar como uma régua de medição para o amor na sua vida, quando Deus destacar, quando o Espírito Santo destacar alguém para você. Às vezes você está entrando aqui, você viu alguém, te chamou a atenção, você ouviu falar da história de alguém comentou no pequeno grupo, a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: como é que eu posso trazer bênção para a vida daquela pessoa? O que é que está ao meu alcance? O que é que Deus confiou a mim? Que habilidades eu carrego? Que dons eu tenho? Que de alguma maneira eu posso abençoar a vida daquela pessoa. Quando nós fazemos a partir do lugar da bênção para o próximo e não do ganhar do próximo. Eu vou contar um negócio para vocês, eu vou rasgar aqui com vocês hoje. Olha só, eu sou pastor da igreja, mas eu também administro boa parte de tudo que acontece aqui dentro. Eu não fico feliz com o que eu vou falar para vocês, mas isso acontece e eu quero dar um diagnóstico do porquê isso acontece. Quem caminha mais perto de mim já ouviu eu falar essa frase algumas vezes e talvez não me entendeu e não ficou feliz com o que ouviu. Mas eu já falei e falo às vezes assim: eu prefiro trabalhar, contratar alguém que não é crente do que alguém que é crente. Eu prefiro, na mão de obra, no serviço, trabalhar com alguém que não confessa a fé do que alguém que confessa a fé. Talvez você está falando assim: pastor, que horrível, mas e aí o amor e tal? Exatamente, porque vivemos de forma que, é o pastor, é o irmão da igreja, ou é a irmã da igreja, então a gente está em casa, então a gente pode fazer como dá, a gente pode servir como dá para servir, vai me entender, é irmão, é família, ao invés de, não, eu estou fazendo para os meus, eu vou entregar mais, eu vou fazer mais, eu vou amar mais, eu vou exceder, eu vou entregar tudo que eu tenho. Eu não devo ser a única pessoa que falou isso algum dia perto de você. E o motivo que isso acontece muito em igreja, pessoas gostam de trabalhar contratualmente para uma igreja, porque existe essa ideia de que na igreja aceitam, né? A igreja é de boa, a igreja entende. Afinal, todo mundo é crente, todo mundo vai entender. Se eu for desonesto aqui, se eu não cumprir exatamente o que eu prometi ali, se eu dou um jeitinho, eu encaixo as coisas. E aí isso nos leva a esse afastamento de viver as nossas necessidades supridas dentro da família de fé. Eu me sinto amado e agraciado quando vejo isso na igreja, né? Quando alguns irmãos chegam: pastor, vou fazer isso aqui para a igreja. Semana passada o Tiago chegou para mim: pastor, vou levar uma cadeira, vou reformar a cadeira. Quando eu vejo essas coisas, eu falo assim: isso é raro, isso não acontece todo dia, mas devia acontecer o tempo inteiro. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa boba. Não é todo mundo que tem que notar isso, tá? As minhas chatices, o Rony sabe que eu tenho as minhas chatices, eu tenho toque com algumas coisas. Mas eu fiz um comentário em algum momento do ano passado. Eu falei assim: poxa, se algum dia alguém puder, arruma essa mesinha aqui para mim, por favor, que eu não sei arrumar. Olha essa mesinha aqui, todo domingo. Bom, como vocês veem, ela continua assim.
Quase um ano depois. Ela continua assim. O Rony me disse que vai pegar essa mesinha e vai arrumar. Foi o único que chegou para mim ultimamente e falou: pastor, aquilo lá te incomoda, né? Eu falei: me incomoda. Mas é um exemplo bobo. Sabe, a gente pode passar por aqui e ver uma teia de aranha e não nos incomoda ali atrás. A gente pode passar no chão e ver um copinho da ceia. A gente até chuta ele para baixo da cadeira. Não nos incomoda. E existe uma desconexão sentimental e fraternal com a família da fé. E é isso que Deus quer restaurar no nosso meio. É esse sentimento que a gente precisa desassociar-se do que é comum lá fora e olhar para dentro e falar: o que é que Deus quer reacender dentro de mim? O que é que não está aceso aqui em relação ao amor fraternal com a família de fé que precisa acender? E Paulo está dizendo aqui: portanto, irmãos, exorto-vos, vocês só podem viver Romanos 12 se vocês oferecerem a vida de vocês como um sacrifício vivo. Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vive isso tudo que a gente falou? E a palavra-chave aqui está no portanto, exorto-vos. Portanto, exorto-vos. O portanto refere-se ao que foi dito antes, nos capítulos que vieram anteriormente. É o que vem antes do portanto que explica como isso deve ser feito. E nós precisamos apresentar a nossa vida à luz de alguma coisa. Então, nos primeiros capítulos de Romano, o que ele vai cobrir? Para ele falar agora o portanto. O que isso quer dizer? Qual que é o sentido disso? Em certo sentido, do capítulo 1 ao 11 de Romanos, ele está trazendo a verdade repetidamente apresentada nos evangelhos: que Cristo morreu e ressuscitou. O Romanos 1 a 11 vai cobrir basicamente isso. Claro que tem várias nuances ali dentro, mas a narrativa de Romanos é basicamente essa do 1 ao 11. É a história de como Jesus morreu e ressuscitou. Portanto, vem o capítulo 12. Se Cristo morreu e ressuscitou, portanto, essa é a vida que vocês devem viver. Se Cristo morreu e ressuscitou, portanto, amem uns aos outros dessa maneira. O portanto é o ápice dos primeiros 12 capítulos de Romanos. O portanto é tipo assim: depois de 11 capítulos, Paulo vai agora nos falar como responder aos 11 capítulos, a morte e a ressurreição de Cristo. Lá em Romanos 6, 13 e 4, isso é afirmado claramente. Ele diz assim: ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando você se torna um cristão e você está em Cristo, é porque você está em Cristo. Essa verdade de estar em Cristo, então o que é verdade para Cristo também é verdade para você. É isso que significa essa fala em Cristo. Estamos em Cristo. Isso quer dizer, recebemos as verdades de Cristo sobre a nossa vida, porque estamos em Cristo. Então aquilo que é verdade para Cristo acaba sendo estendido pela misericórdia e graça de Deus a nós. Então Jesus morreu, ressuscitou, e quando você está em Cristo, você também morre para uma ressurreição. Você também entrega-se como Ele se entregou. E tudo isso é de forma linda expressada no batismo. Os batismos são realmente uma festa aqui. Se você nunca veio num culto de batismo, você devia vir, se alegrar, ver o pastor Kleber dançar, ver o pastor Kleber animar a galera, se jogar na piscina, na caixa d'água, né, Clebão? Descer na água do batismo é um sinal de que você foi enterrado, de que você foi sepultado, de que você desceu, submergiu, e você volta como um sinal de ser ressuscitado com Cristo, ou para uma nova vida, como uma nova criatura. Sair da água é esse sinal de que agora você está andando em novidade de vida, ou em vida nova. A partir de agora você vai caminhar em vida nova.
Em Cristo, você já morreu e ressuscitou. Esse é o princípio. Como é que isso se aplica na prática para nós? Na prática, o amor pode ser vivido, porque se você quer viver dessa maneira, se você fala assim, cara, eu quero amar assim, e eu não sei, e eu preciso aprender como amar assim, você pode amar, porque você não é mais escravo de si mesmo. Eu vou explicar isso melhor para você. Você não é escravo de si mesmo. E que verdade maravilhosa é essa? Porque se Cristo já morreu e nele eu morri, você não é escravo de si mesmo e isso te capacita para amar. Olha como Paulo fala, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pensa nessa frase aqui. Talvez você vai falar, quem fala essa frase deve ser uma pessoa hiper espiritual. O amor de Cristo me controla. O amor de Cristo me domina. Que frase bonita você poder falar isso. O amor de Cristo me controla. Uma outra forma de dizer é o amor de Cristo que me impede de falar certas palavras. É o amor de Cristo que me impede de tratar as pessoas de certa forma. É o domínio próprio, mas ele é o combustível, é o amor em Cristo. É o amor de Cristo que te ajuda a fazer isso. Não é a retidão própria, não é a justiça própria. Uma pessoa controlada pelo amor de Cristo, ela é energizada, movida, dirigida pelo amor de Cristo. Como é que isso acontece? Paulo vai dizer, porque o amor de Cristo nos constrange, então concluímos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se você está aqui hoje, e você está em Cristo Jesus, nas palavras de Paulo, você já morreu para você mesmo. Não há mais vontades próprias, se você está em Cristo Jesus. Se você está cheio de vontade própria, ou você não morreu, logo, não ressuscitado com Cristo está. Ou você está querendo ressuscitar um morto aí que devia ficar bem morto. Todos aqui estamos mortos para o nosso eu. Em Cristo você já morreu. E qual que é o efeito de ter morrido? Ele vai dizer, pois o amor de Cristo nos controla, nos motiva. Por isso concluímos que, se um morreu, todos morreram. Por quê? Porque o amor de Cristo nos controla. Ele é combustível, ele nos motiva. Observe que ele diz, eles não vivem mais para si mesmos. E viver para si mesmo é o padrão de toda a vida. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses. Todos buscam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Uma das cartas pastorais mais pesadas de ler é Filipenses. Vai lá ver como Paulo fala dos falsos mestres, daqueles que se levantam dentro da igreja para ensinar um outro evangelho. Ele diz lá, todos estão buscando seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Dentro da igreja, Paulo, sim, pastores, líderes, apóstolos, discípulos, buscando seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Todo mundo busca o seu próprio interesse. E a menos que algo mude, todos nós vamos passar a viver para nós mesmos. E viver para si mesmo pode parecer até atraente. Se você pensar bem, nada é mais miserável do que viver para si mesmo. Pense sobre alguém que diz assim, vou viver para mim mesmo. Ou a frase, viva para si mesmo. Pensa nessa frase. Se você vive para si mesmo, é para você que se vive. Você vive para o seu eu. As demandas que você estabelece são as demandas que você tem que atender. As expectativas que você almeja são as expectativas que agora você vai ter que alcançar para atender a si próprio. É mais ou menos como se houvesse um chefe e um servo ao mesmo tempo. O seu lado chefe de si mesmo diz, busque
Alcance, me dê o que eu quero. O seu lado servo se submete ao seu lado chefe e diz: eu tenho que ir atrás daquilo que eu tenho que ir atrás. E de repente, você encontra nessa estranha posição de bater em si mesmo. Você olha para a sua vida e o chefe que deveria estar realizando, olha para um servo aqui dentro cansado, frustrado, atrás de coisas que não consegue alcançar. E aí em algum momento da vida você diz assim: isso não é bom, eu estou vivendo para mim mesmo, eu preciso parar, eu não estou feliz, eu estou vazio, eu acho que eu estou muito focado no meu eu. E aí você vai ter um problema, porque você vai desagradar as tuas próprias ambições. Você vai contra aquilo que você colocou como alvo para você mesmo. Viver para si é um pesadelo absoluto. Você não alcança as metas que você tem que alcançar. Não metas saudáveis, mas metas porque você está vivendo para os teus sonhos. Você está vivendo para os seus próprios objetivos. Você torna-se escravo de si mesmo. Você começa a escravizar o seu eu. Vai. E o que Paulo está dizendo nesse versículo é que quando você chega à fé em Jesus Cristo, você é liberto da existência miserável de ser escravo de si mesmo. Você é liberto disso. Eu não tenho que fazer nada para alcançar os meus próprios objetivos de forma egoísta, miserável, que condena o meu próprio eu a uma existência difícil. Alguns de nós já assistiram, eu estava vendo um trecho ontem com a Amy de um filme Carruagens de Fogo, bem antigo, de um atleta, de um corredor inglês. Os mais velhos estão rindo lá atrás, né? Vocês estão me achando idoso, eu nunca tinha assistido. E nesse filme tem a história de Liddell, que era um atleta olímpico. E tem um trecho do filme que ele fala assim, ele está falando com a menina que ele gosta. Ele fala: você tem que entender uma coisa, Deus me fez rápido. E quando eu corro, eu sinto o seu prazer. Essa frase me impactou profundamente. Ele fala: Deus me fez rápido. E quando eu respondo a forma como Ele me fez, e eu vivo a natureza que Ele pôs em mim, eu sinto o prazer dEle. Eu sinto a alegria dEle dentro de mim. O que isso quer dizer? Correr para esse cara era natural. Ele foi feito para aquilo. Deus fez ele para aquilo. Ele ia treinar duro como todas as pessoas, arduamente, como qualquer outro, mas Deus o fez rápido, Deus o fez para correr. Ele era um corredor. E quando você está em Cristo, você pode dizer: Deus me fez para amar, e quando eu amo, eu sinto o prazer dele sobre mim. Você alguma vez já notou isso, de você fazer alguma coisa boa para uma pessoa, e você sai de lá, é como se tu visse o rosto de Deus sorrindo para você? É como se você sentisse o Espírito Santo aqui bem pertinho, e você fala: Deus, como isso é bom. É porque você está fazendo o que você foi feito para fazer. E quando você faz o que você foi feito para fazer, você sente o prazer de Deus. É uma troca. Você ama o próximo com o amor que Ele te deu, e você sente o amor dele ao amar o próximo. Você faz aquilo que você foi feito para fazer. E nós ressuscitamos para uma nova vida, no poder do Espírito Santo. E quando você ama, você está indo no fluxo natural das coisas. Isso é algo a ser lidado dentro da igreja. Algumas pessoas talvez pensem assim: poxa, eu realmente preciso aprender a amar. Mais do que isso, você precisa entrar em contato com quem você foi feito para ser. Porque se você é nova criatura, se você morreu para si mesmo e você nasceu de novo, essa porção foi colocada pelo Espírito Santo dentro de você. Está aí dentro. Você precisa entrar em contato com ela. Você fala assim: eu não consigo amar. Você consegue. Quando você encontrar esse lugar, você vai sentir o prazer de Deus sobre você. Porque está depositado por meio do Espírito Santo dentro de você. O time de louvor já pode subir. Nós podemos crescer em amor porque nós, tendo ressuscitado, e quando eu falo de uma ressurreição, eu estou falando de uma ressurreição espiritual, que um dia será uma ressurreição física. Mas hoje
o espírito não está mais morto dentro de nós. Nosso espírito foi ressurreto com Cristo. E se você ressuscitou com Cristo, você desfruta de uma vida sem fim. E eu quero ajudar você a olhar para isso de uma maneira diferente. O apóstolo João, ele registra a cena da última ceia, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Aquilo ali foi uma expressão impressionante de amor e de humildade e de servidão. Como é que ele fez isso? Especialmente na noite em que ele sabia que ele seria traído, a noite que antecedia todo o seu sofrimento. A Bíblia diz que especialmente porque esses discípulos que deveriam entender o momento, a tensão, imagina, é a última noite com Jesus. Jesus na manhã seguinte seria apresentado diante do sinédrio, dos governadores, sofreria a sentença de morte, é a última noite. E ao invés de esses discípulos perceberem a tensão do momento, perceberem a necessidade de sobriedade que aquele momento pedia, eles estavam entrando numa discussão tola sobre quem era o maior entre eles. Eles estavam numa discussão tola entre quem ia herdar o lugar de destaque no reino vindouro. E Jesus faz sem pensar em si mesmo. Ele faz algo maravilhoso, uma expressão de humildade com seus próprios discípulos. E a Bíblia diz que, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e colocou em volta da cintura. E ele ia lavar os pés dos discípulos agora. Mas olha o versículo que antecede isso. Ele diz aqui, sabendo que o Pai lhe entregou tudo, sabendo que o que estava guardado para ele era glória, sabendo que a vida que ele tinha em Deus era gloriosa e eterna, sabendo que veio das mãos de Deus e para Deus ele estava voltando. Então ele se levanta da mesa, enrola o manto e vai lavar os pés dos discípulos. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus não olhou para o momento de dificuldade e de tensão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, se você não está em Cristo, você tem a tendência a acreditar que a vida é curta demais e que você tem que curtir ela. A vida é curta demais, eu sou jovem só durante alguns anos, eu tenho que curtir isso. Você vive como quem não sabe que existe uma vida eterna pela frente. Então você quer viver tudo agora, você quer desfrutar de tudo agora, você vive nesse sentimento de escassez. Mas Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus, sabendo que Deus lhe entregara tudo, pôde servir. Porque não olhou, meu Deus, minha vida está terminando agora, acabou, eu só tenho mais algumas horas. Ele fala assim, quer saber? Eu tenho só mais algumas horas de vida, mas eu vou servir, porque eu sei o que está guardado para mim, eu sei o que está ali adiante, eu sei o que Deus me deu. Vamos ficar de pé? Quando a gente olha, para o sofrimento cristão, e algumas vezes eu falando do sofrimento cristão, eu até mencionei o Wilson e a família dele aqui quando estavam passando por aquela dor. Se você não tem certeza da sua salvação em Cristo, você olha para os momentos de tensão que a vida está sendo posta em prova, e naturalmente vem um desespero profundo, porque você pensa assim, acabou, foi embora, está indo embora, está acabando, está indo embora. Mas se você está em Cristo, você fala, não, eu tenho uma vida inteira para desfrutar de prazeres para todo sempre. Não se esgota agora, não termina agora. E quando você tem essa mentalidade em relação à eternidade, o servir em amor dos irmãos e aonde Jesus nos plantou se torna fácil. Fala assim, quer saber? Que seja então uma vida para servir, vai ser uma eternidade inteira de prazeres ao lado dele. Que seja uma vida para servir, porque assim como o meu Jesus, eu sei o que me foi guardado, eu sei o que das mãos de Deus
foi me dado e o que me foi prometido. Então eu posso viver uma vida de morte, de sacrifício, de amor, porque eu não vivo para esses 70, 80 anos na terra. Eu não vivo. E agora eu quero dizer para vocês, o meu desafio para essa casa, para 2023, é não permitir que as visões de sucesso do mundo sejam a visão de sucesso para o povo de Deus. A visão de sucesso de Deus não é primariamente alcançar altos níveis na sua carreira. A visão de sucesso para Deus não é ser extremamente abençoado financeiramente. A visão de sucesso para Deus é amar como Jesus amou. E se você puder amar como Jesus amou sacrificialmente e ter todas as outras coisas, glória a Deus. Use elas, que são os teus dons, para a necessidade do corpo. É o que Paulo diz. Você tem dons, você tem habilidades, então usa ela para o corpo, para abençoar o corpo. Mas jamais viva para si mesmo. Jamais faça dos alvos da sua vida: eu estou focado, eu vou, se ninguém quiser ficar comigo vai ficar para trás. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é: nós estamos todos na mesma jornada. Se alguém não consegue ir, eu vou pegar pela mão. Se alguém não consegue caminhar, eu vou ajudar. Se alguém está tendo alguma dificuldade, eu vou servir. E assim só nós vamos construir uma igreja saudável. Eu não consigo, o pastor Kleber sozinho não consegue. Temos alguns presbíteros com a gente agora, não é suficiente. Nós não temos como atender a necessidade da igreja completa. A igreja precisa atender a igreja. Sabe qual é o maior exemplo disso? Quem aqui já teve um corte na mão, no pé, no dedo, alguma ferida? E o que acontece? Não é o corpo que cura o corpo. Não é o passar do tempo e o próprio corpo vai fechando a ferida do corpo. Assim também é na igreja. É a igreja, é o corpo que cuida do corpo. É a igreja que cuida da igreja. É o amor da igreja que cura a ferida da igreja. Se o corpo é autossuficiente, se eu tenho tudo que eu preciso para viver no meu próprio corpo, então também deveria ser assim dentro da igreja. Eu sei que é radical falar o que eu vou falar agora. É radical e é difícil viver isso. E eu não estou falando que a gente vive isso. Mas todas as necessidades da igreja deveriam estar sendo supridas dentro da igreja. Porque o corpo é autossuficiente. Porque a mão ajuda o pé ajuda a mão. O dedo ajuda as costas e assim vai indo. Tudo coopera. Então o que é que nós precisamos pedir? Que esse ano Jesus nos ensine a amar como quem morreu para si mesmo, como quem pode viver para o benefício do próximo. Eu quero te dar um desafio essa semana. Você pode fazer isso pela sua família, pelos seus amigos, mas eu estou falando da igreja. E talvez isso é uma oportunidade para você se conectar com a igreja. Eu queria te pedir essa semana: peça a Deus, como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso abençoar alguém? Não tenho nada para dar. Tem uma palavra de encorajamento. Tem uma oração que você pode fazer por alguém. Tem um abraço que você pode dar em alguém. Tem um olho no olho que você pode dar para alguém. E olhar para essa pessoa com verdadeiro amor. Se Deus te deu algo que você pode dar, então dê também. Mas o meu pedido nessa manhã, para terminar essa nossa série, é que nós aqui como família nos coloquemos diante do Senhor e respondemos ao convite dele de aprender a amar como ele nos amou. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu fui feito para o amor. Eu fui feito para amar. Eu fui feito para o amor. Eu fui feito para amar. Sim, eu fui feito para o amor. Eu fui feito para amar. Eu fui feito para o amor. Amém. Sim, Senhor. Eu fui feito
para amar. Sim, Senhor. Vive em mim, eu fui feito para amar. Nós fomos feitos para provar o teu amor e amar de volta. Para amar. Isso é verdade para todos nós. Do mais quebrado, Senhor, o mais necessitado, nós fomos feitos para o amor. Feito para amar. Amém. Vive em mim. Não sou mais eu quem Amém. vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, Amém. mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem Amém. vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, Amém. mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo Sim, Senhor. vivo para amar. Mas Cristo vive em mim. Fui feito para amar. Eu fui feito para amar. Eu fui feito para amar. Eu fui feito para amar. Sim, eu fui feito. Eu fui feito para amar. 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 Senhor, eu te peço, ensina-nos na escola da vida de Cristo a ser como Ele. Nessa manhã, Pai, somos todos aqui falhos na questão de amar. Amar uns aos outros, amar o corpo de Cristo, amar a família de fé. E nós precisamos aprender com Jesus, que entregando sua vida, amou, lavando os pés dos discípulos, demonstrou humildade e mansidão. Pai, eu te peço, especial por essa casa, por essa igreja, não nos deixe crescer, Senhor, sem amor. Não nos deixe aumentar os números de pessoas e de cultos e de atividades e de eventos sem conhecermos um pouco mais a realidade de amar. Senhor, quantos dentro de nós aqui estão sozinhos? Quantos, Deus, há meses congregando nessa casa e sentem-se sós, desamparados, desassistidos. Pai, eu te peço, una-nos, aponta-nos uns para os outros. Aos que precisam abrir-se para ser amados, atraia-os, Pai, para vínculos de comunhão, para pequenos grupos, para reuniões nas casas, onde eles podem sentir o amor do corpo. Aqueles que têm dons e habilidades, palavras de encorajamento, eu te peço, empurra-nos em direção da família de fé. Leva-nos, Pai, para perto da igreja de Cristo. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que esse vínculo do amor cresça ao menos um pouco, Deus. Ao menos um pouco, para caminharmos, para progredirmos, para darmos um passo sequer, Deus. Ajuda-nos, colocando-nos em circunstâncias. Espírito Santo falando ao nosso coração, trazendo a memória na hora das situações. Esse mesmo amor e prazer que nós sentimos quando amamos, eu oro também pelo constrangimento do Espírito Santo, pelo mexer do Espírito Santo dentro de nós, que nos empurra a amar, que nos empurra a hospitalidade, que nos empurra a necessidade do próximo, que nos empurra a gentileza, que nos empurra a uma palavra de encorajamento, a um olho no olho, a um abraço sincero, de verdade, um amor sem fingimento,
um amor sem fingimento, Deus, um amor genuíno. Una-nos, Deus, para além das nossas diferenças, para além da nossa história, de onde viemos, da nossa cultura, das nossas práticas de vida. Faz de Cristo o elemento principal da nossa família de fé, aquele por meio do qual nós nos unimos e nos conectamos como corpo. Eu oro, Jesus, aperfeiçoa o amor na nossa casa, aperfeiçoa o amor nessa igreja, aperfeiçoa o amor nos nossos relacionamentos aqui dentro. Ensina-nos, Pai, todos nós precisamos aprender contigo. Nós te amamos, amamos tua condução na nossa vida, amamos a maneira como o Senhor ensina o corpo. E eu te peço, Deus, que os próximos dias, semanas até mesmo, o Senhor nos mostre as oportunidades que nós temos para amar. Elas estão ao nosso redor o tempo inteiro. Não nos faz, Senhor, esquivar, não nos faz ocupar-se com outras coisas para não precisar amar. Espírito Santo, fala o nosso coração quando isso acontecer. Deixa-nos sensíveis e perceber, olha, aqui é um lugar onde eu posso amar. E quando encontrarmos, Deus, que nós nos entreguemos sem reservas, sem medidas, Pai. Nós queremos ser parecidos contigo. Nós realmente queremos ser parecidos contigo. Isso importa para nós, importa para quem nós queremos ser e o tipo de igreja que queremos ter aqui. Nós te amamos. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Espero que a gente cresça esse ano juntos como família e busquemos as oportunidades para esse crescimento. Amém? Se tem alguém aqui que não conhece ninguém e está nessa igreja há mais de 2, 3 semanas e você fala assim, até hoje ninguém veio falar comigo, vai falar com alguém. Vai você dar amor, vai você se expor e conhecer alguém aqui hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Nos vemos nas próximas.